Já há algumas semanas, nós estamos tratando esse tema que tem sido tão importante para nós, porque somos ou o que é ser presbiteriano. E nós estamos num assunto, dentro de um tema muito importante, que é os sacramentos. Então, nós estamos estudando aqui os dois sacramentos, que é batismo e ceia. Semana passada, eu disse a vocês que nós dividiríamos o assunto do batismo em duas aulas. E por que duas aulas? Porque eu estaria tratando sobre o batismo dos adultos, batismo por aspersão, e numa segunda aula, que é hoje, eu estaria tratando o batismo por aspersão infantil. Muitas pessoas têm algum tipo de dificuldades com o batismo infantil. Não sei se você, talvez quem sabe, no início da sua caminhada cristã, quando você chegou aqui na igreja, você viu o pastor batizando uma criança. E quem sabe você estranhou aquela situação, porque você diz assim, olha, peraí, Jesus disse de que ir por todo mundo, a grande comissão, ide por todo mundo, pregai o evangelho para toda criatura, quem crê e for batizado, será salvo. Ora, uma criança de alguns meses, ela não tem a capacidade ainda de crer. Então, como é que o pastor tem a ousadia de batizar uma criança que ainda não tem a capacidade de discernir entre o certo e o errado? Algumas pessoas, inclusive, olhando esse tipo de hábito que nós temos, retirado da Bíblia, a gente vai ler alguns textos aqui, rapaz, isso é uma igreja evangélica mesmo, ou uma igreja católica? Que lá entre os católicos é que existe essa ideia de pegar e batizar a criança. Aqui também tem isso. E ainda lá atrás eu disse para vocês que a maior denominação cristã do Brasil não é a presbiteriana, é a igreja Assembleia de Deus e as igrejas pentecostais e neopentecostais, ou seja, igrejas que são derivadas da Assembleia de Deus. E a maioria dessas igrejas creem de uma outra forma de receber as crianças na igreja. E que forma é essa? Apenas apresentar as crianças. Não sei se você já foi em alguma dessas igrejas, olha, criança, o pai traz, está sendo apresentada diante do Senhor e a igreja ora pelaquela criança. Bem, essa não é a nossa prática, nós batizamos a criança. E um pouco também mais à frente aqui você vai saber o porquê nós preferimos batizar do que apenas apresentar as crianças, como algumas igrejas fazem. Então, nós somos minoria, no sentido de batismo infantil. E o fato de sermos minoria não significa que nós tiramos um outro significado que não está na Bíblia. Não, pelo contrário. Tudo que nós fazemos, tanto na nossa forma de culto, quanto também na nossa forma de ministrar os sacramentos, tem fundamento bíblico, e hoje a gente vai ver esse assunto, estudar sobre ele, logicamente, de uma forma resumida, não dá para falar tudo, mas eu quero dar hoje para você a base daquilo que se chama batismo infantil, e é muito importante para que a gente entenda isso, ok? Então, peço para que o pessoal possa passar aí para o próximo slide, para que a gente possa ir acompanhando. Próximo slide aí, se o pessoal puder passar, ok? Então, esse vai ser o esboço da aula de hoje. Base confessional para o batismo infantil, bases bíblicas para o batismo infantil, 8 oposições contra o batismo infantil, benefícios do batismo infantil e uma conclusão para a gente fechar aqui tudo isso aí que a gente vai estudar hoje. Então, eu quero tratar de cara, já nesses dois primeiros tópicos, qual a base, de onde nós partimos para batizar as crianças, de onde é que tiramos isso? Em seguida, a gente vai tratar as oposições, ou seja, as críticas que são feitas ao batismo infantil, e a gente tem respostas claras para dar para cada uma delas. Depois, os benefícios que o batismo infantil traz, não apenas para a família, mas também para a própria igreja. E, como eu já falei, iremos aí concluir trazendo um resumo de tudo isso que a gente viu. Então, só para a gente iniciar, eu quero começar com a base confessional. Pode passar aí para o próximo slide. A base confessional para o batismo infantil. Quando eu falo base confessional, o que é que eu quero dizer com isso? Não sei se você sabe, a igreja presbiteriana, ela tem o manual presbiteriano. E o que é o manual presbiteriano? O manual presbiteriano é o documento que nós temos, onde tudo aquilo que rege a igreja presbiteriana está dentro desse manual. Então, por exemplo, nossa forma de culto, nossa forma de ministrar os sacramentos,
em relação a como nós devemos governar a igreja, gerir a igreja, como nós devemos aplicar a disciplina bíblica. Então tudo isso está dentro do nosso manual e até mesmo outros assuntos aqui que a gente poderia tratar. Mas de forma específica, batismo infantil, no nosso manual, ele diz e faz a seguinte afirmação: os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil devem apresentar seus filhos para o batismo. Então entendam uma coisa aqui, não é apresentar os filhos como acontece em algumas igrejas, apresenta para o batismo, ok? Não devendo negligenciar essa ordenança. Deixa eu ir parando aqui para que a gente não leia tudo e se perca no meio do caminho. Os pais, eles devem apresentar para o batismo seus filhos, não devendo negligenciar essa ordenança. E por que o nosso manual faz questão de citar isso? Porque alguns pais, infelizmente, por conta de um equívoco, de uma falta de entendimento do que significa o batismo infantil, têm negligenciado a prática do batismo infantil. E é uma incoerência. Ora, como um pai e uma mãe faz parte de uma igreja presbiteriana e negligencia o batismo do seu filho ou da sua filha? E, na maioria dos casos, é uma questão de entendimento. Talvez porque não perguntou, talvez porque não leu a respeito, ou talvez até mesmo algo mais grave, não concorda. Eu digo grave porque, se eu não concordo, eu preciso ir para uma igreja que tem uma prática diferente dessa, a qual é a minha igreja. Então é por isso que no manual presbiteriano diz, não deve negligenciar. E é por isso que a gente começou a dar esse curso, ou essa série de aulas, para abrir o entendimento dos irmãos e das irmãs, para entender diversos assuntos dentro da igreja presbiteriana, inclusive esse que nós estamos estudando hoje. E aí continua, no artigo 1, diz o seguinte: no ato do batismo, os pais assumirão a responsabilidade de dar aos filhos a instrução que puderem e zelar pela sua boa formação espiritual, bem como fazê-los conhecer a Bíblia e a doutrina presbiteriana, como está expressa nos símbolos de fé. Então, olha que coisa interessante a gente deve entender aqui. O que essa parte que eu li está dizendo é de que nós batizamos a criança não por conta da fé da criança, até porque ela não sabe discernir ainda o que está acontecendo. Nós batizamos a criança na fé dos seus pais, e a gente vai ver aqui mais à frente textos bíblicos falando a respeito disso. Então não é na fé da criança que nós batizamos, é na fé dos seus pais. E os seus pais, segundo o texto aí que nós acabamos de ler, eles têm a responsabilidade de ensinar aos seus filhos os princípios da palavra de Deus e até mesmo a nossa doutrina. Ou seja, cabe aos pais a responsabilidade de instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Deixa eu abrir um parêntese aqui. É aí, meus irmãos, que a gente precisa sempre estar lembrando aos pais e às mães da nossa igreja. O departamento infantil, ele é um auxílio para os pais, mas ele não vai substituir o papel dos pais. O papel de ensinar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é do pai e da mãe, e não do departamento infantil. O papel de instruir os filhos na palavra de Deus, ensinar os filhos e as filhas também a orar, né? E tudo aquilo que é concernente à fé cristã, cabe aos pais e não ao pastor, e não ao conselho, e não ao departamento infantil. Todos esses instrumentos, o próprio nome já diz, são instrumentos de Deus para auxiliar os pais, mas eles não vão substituir o papel do pai e da mãe. Cabe ao pai e à mãe fazer isso. É por isso que quando nós vamos batizar a criança, são os responsáveis que vêm até a frente para proferir diante da igreja, prometer diante de Deus e da igreja, que vão guiar aquela criança nos caminhos do Senhor. Então a responsabilidade está sobre os pais. E como diz aí o finalzinho, né? Os nossos símbolos de fé. Nós temos, além do manual presbiteriano, nós temos a confissão de fé de Westminster e o catecismo maior e menor. O que é que significa isso? A gente viu um pouco disso aqui na história da igreja, quando lá na primeira aula eu comentei isso com vocês.
como é que a gente estuda a Bíblia? Como é que a gente sabe quem é Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, o que é a ceia, os sacramentos, escatologia, né, que é a volta de Cristo, sobre santificação, sobre justificação? É os nossos símbolos de fé que nos ajudam a entender esses temas que estão na Bíblia e que muitas vezes não estão tão claros para nós. Então, teólogos presbiterianos lá no passado estudaram, elaboraram a nossa confissão de fé. Então, é dessa confissão de fé e também dos seus catecismos, catecismo maior para o adulto, catecismo menor para as crianças, que nós extraímos a nossa doutrina. Então, nos nossos catecismos, eles também reafirmam a necessidade do batismo infantil, retirando ali vários textos bíblicos. Eu preferi não trazer a infinidade de textos bíblicos que o nosso catecismo traz, porque num culto só não daria, né? Trouxe apenas alguns aí para que a gente possa entender. E aí, continuando, diz o seguinte: a criança será apresentada por seus pais ou por um deles, no impedimento do outro, com a declaração formal de que desejam consagrá-la a Deus pelo batismo. Ou seja, quem traz é o pai ou a mãe, ou os dois. Não é a avó, não é o avô, não é o tio, não é a tia. São os responsáveis. Suponha, o pai e a mãe são ausentes, não é? Nunca cuidam daquela criança. Quem cuida mesmo é a avó. E a avó é membro da igreja, a avó pode trazer essa criança. E aquela criança vai ser batizada na fé da avó. Uma vez que os pais talvez não sejam crentes, mas é a avó que está cuidando, pronto, é exatamente a avó que vai ser a responsável pela fé daquela criança. Por isso que o texto está dizendo: a criança será apresentada por seus pais, ou por um deles, no impedimento do outro, com a declaração formal de que desejam consagrá-la a Deus pelo batismo. E a gente também entende dessa forma, aqui ele se refere aos pais, é verdade, mas nós entendemos também que uma vez que os pais, eles não são crentes, e repito aqui mais uma vez, é o avô ou a avó que cuida dessa criança, e esse avô e essa avó é membro da nossa igreja, crente em Cristo Jesus, a gente sim batiza essa criança na fé do seu avô, na fé da sua avó, porque é o responsável daquela criança. Continua dizendo o seguinte: os menores poderão ser apresentados para o batismo por seus pais adotivos, tutores, olha aí, tutores ou outras pessoas crentes responsáveis por sua criação. Acabei de citar isso aí, né? Artigo 4. Nenhuma outra pessoa poderá acompanhar os pais ou responsáveis no ato do batismo das crianças, a título de padrinho ou mesmo de simples testemunha. Isso é muito comum, né? Na igreja católica, o padrinho, a madrinha, coisas dessa natureza, que é se o pai e a mãe morrem, quem fica para cuidar daquela criança é o padrinho, a madrinha, coisas dessa natureza. Nós não cremos dessa forma. Quem traz a criança é que é o responsável por aquela criança. Na ausência dos pais, existe algum tutor, existe algum responsável por essa criança que é membro da nossa igreja? Sim, ok. Somente esse tutor, somente esse responsável é que pode trazer a criança para ser batizado. Não vem mais ninguém com ele ou com ela até aqui na frente, nem padrinho, nem madrinha, nem nada. Então, basicamente, é isso que o manual presbiteriano diz em relação à nossa doutrina. Sim, nós batizamos crianças na fé dos seus pais e não na fé dessa criança. Pastor, eu entendi o que o manual diz, mas de onde é que o manual presbiteriano tira essa ideia de que as crianças podem ser batizadas na fé dos seus pais ou na fé dos responsáveis? De onde que está tirando isso? Foi algum pastor presbiteriano? Foi algum teólogo que inventou isso? De onde é que é? Onde é que isso está na Bíblia, afinal de contas? É aí que a gente vai para o outro slide, já peço que o pessoal possa passar aí para a gente acompanhar. Bases bíblicas para o batismo infantil. Então, o que é que eu fiz hoje? O meu objetivo, meus irmãos e irmãs, não é encher vocês de textos bíblicos, repito, porque não daria, é pouco tempo para falar muita coisa. Então, qual é o meu objetivo? É ir direto ao ponto, sem arrodeio, e pegar os principais versículos. Por isso que eu não coloquei muitos, mas esses que eu coloquei são os principais, para que a gente possa entender. Bem, primeira coisa que a gente precisa entender, onde é que isso está na Bíblia? De cara eu digo para você, está no Antigo
e está no Novo Testamento o batismo, não é? Sobre as crianças. E para que a gente possa entender isso, deixa eu só voltar para que vocês entendam algo. Quando a gente foi falar da nossa doutrina, uma pergunta que foi feita a vocês foi: qual é a nossa principal doutrina? Qual é a base da nossa doutrina? Então muitas pessoas são rápidas para dizer predestinação, eleição. E eu sempre digo, não. Ela é fruto da nossa principal doutrina, que é a doutrina da aliança, a doutrina do pacto. Pacto, aliança, são sinônimos. O que é que significa isso? É que nós não olhamos para o Antigo Testamento como um povo, lá no Antigo Testamento, os judeus ou os hebreus, como queira, e um povo diferente lá no Novo Testamento, que é a Igreja de Cristo. Então assim, Deus tinha um plano, lá no Antigo Testamento, né, com os judeus, eles falharam. Aí Deus agora vai para um plano B, que é a igreja no Novo Testamento. Não. Esse tipo de pensamento se chama dispensacionalismo. É duas dispensações, né? Então, geralmente, algumas igrejas olham dessa forma para Israel, lá no Antigo Testamento, e a igreja no Novo. É por isso que há essa adoração, essa veneração a Israel. Não sei se você já viu algumas igrejas, né, que tem aquela história do tocar o chofar, que é aquele chifre de carneiro, ou pegar a terra lá de Israel. É uma coisa mágica Israel para algumas igrejas. Sendo que não tem isso na Bíblia. Desde lá do Antigo Testamento, Deus escolhe um homem, e desse homem diz que faria dele uma grande nação. Essa nação começa com Israel, é verdade, mas todos aqueles que não fazem parte de Israel, mas creram, da mesma forma que o pai da nação creu, que é Abraão, eles entram nessa nação. Então é uma nação, é um povo que não está preso a Israel. O povo de Deus começou com Israel e vai se enraizando em várias outras nações. A gente pode ver isso em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, e várias nações ouviram o Evangelho, se converteram e foram incluídas no Israel de Deus. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, por que eu estou fazendo esse arrudeio? É para que você entenda que o batismo infantil foi instituído por Deus no Antigo Testamento com o primeiro homem que ele chama para formar a igreja, que é Abraão. Então, por favor, se você está com sua Bíblia, abra comigo Gênesis capítulo 17, para que você possa entender como tudo começou. Gênesis capítulo 17, eu vou ler do verso 1 ao verso 14. Antes de entrar no texto, só para lhe explicar, o capítulo 17 de Gênesis é o pacto que Deus fez com Abraão. E quais são os termos desse pacto, dessa aliança que Deus fez? Olha que coisa interessante. Gênesis 17, verso 1 ao 14, diz assim: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Deixa eu dar só uma parada aqui, para que você possa entender. Você percebeu o nome dele? Que ainda não é Abraão, não é? É Abrão. Abrão significa pai exaltado. O nome dele ainda não foi mudado aqui, você vai saber o porquê. Verso 2: Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Percebe que aqui Deus muda o nome dele? De Abrão, pai exaltado, para Abraão, ou seja, pai de muitas nações. Aqui Deus já estava profetizando, né? Deus já estava falando de que muitos povos seriam alcançados pelo Deus de Abraão através da fé de Abraão. Muitas outras nações, ou seja, não seria só Israel, mas vários outros povos seriam incluídos no povo de Deus através de Abraão e dessa aliança que Deus estava fazendo com Abraão. Verso 6: Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações.
aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Só uma parada aqui. Você sabe que aqui Deus está profetizando, colocando aqui para ele, a terra de Canaã, que foi conquistada por Josué. Olha quanto tempo durou isso, mais de 400 anos, né? Lá em Josué é que você vê o povo tendo posse dessa promessa aqui que foi feita a Abraão. Verso de número 10. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Que aliança é essa? Ele vai dizer agora: todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Vamos entender aqui o que é que o texto está querendo dizer. Deus diz: olha, essa é a aliança que eu faço com você, Abraão. E agora ele começa a dizer: todo macho nascido da sua casa, ao 8º dia de nascido, tinha nem completado sequer um mês de vida, ao 8º dia de nascido será circuncidado. Bem, o que é circuncidar? Né? O termo mais próximo que nós podemos usar aqui é uma espécie de operação de fimose, né? Quando aquela parte lá do pênis da criança, né? Aquela pelezinha é retirada. Operação de fimose. É algo semelhante aqui ao que está acontecendo. Ao 8º dia de nascido, a aliança que eu faço com você, Abraão, e com toda a sua família, e com aqueles que ainda vão nascer aqui dentro da sua casa, seja escravo, seja alguém daí da tua própria família, vai ter que ser circuncidado. Essa é a aliança que eu faço com você. Quem não for circuncidado será extirpado, será tirado do meio do povo, porque não faz parte da aliança que eu estou fazendo com você. E alguém poderia dizer assim: mas pastor, tinha que ser um corte mesmo, e logo ali, né? Por que não seria um xizinho assim na testa, alguma coisa assim, não? Sei lá, alguma coisa amarrada no braço, tinha que ser um corte mesmo. E é interessante porque a palavra aliança no hebraico significa berit. Berit significa corte. Cortar significa, em berit, em hebraico, o corte é aliança, né? E um segundo significado do porquê isso aqui estava acontecendo é porque aquela carne que estava sendo tirada e lançada fora é símbolo do velho homem. Aquela carne que iria apodrecer, que saiu de mim, que foi lançada fora, era símbolo de que aquilo morreu, e agora eu sou uma nova criatura. Tanto é que o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, se eu não me engano, aos Coríntios, ele vai dizer: olha, vocês precisam circuncidar o coração. Estava falando realmente de conversão, de abandono de pecados, de abandono daquele velho homem. Então, ali já há um símbolo, lá no Antigo Testamento, dizendo: um pedaço da carne deve ser lançado fora, deve ser tirado, deixado de lado, aquele velho homem precisa morrer, e agora uma nova aliança, essa aliança está sendo feita com vocês. Então, quando nós olhamos para essa prática, a gente vai ver isso daqui a pouco, era a prática do batismo do Antigo Testamento. Como é que uma criança entrava no pacto que Deus fez com Abraão lá no Antigo Testamento? Circuncisão. Como é que uma criança hoje entra no pacto que Deus fez em Cristo? Pelo batismo. Então, assim, deixa eu adiantar alguma coisa aqui para vocês. Existem sinais, que são sinais da aliança lá do Antigo Testamento, pelo menos 3. O 4º dia, que era o sábado, a Páscoa e a circuncisão. São os símbolos da aliança que Deus fez lá no Antigo Testamento. O dia do Senhor, que era o sábado para o judeu, a Páscoa, que para nós é a ceia, e a circuncisão, que para nós é o batismo.
Então, o que mudou foi o símbolo, mas o significado é o mesmo. Tanto é que a gente não guarda o sábado, nós guardamos, entre aspas, o domingo, é o dia de adoração. Não é isso que nós fazemos? Nós não comemoramos a Páscoa no sentido judaico. Nós comemoramos uma vez por mês a ceia do Senhor. Não foi isso que Jesus fez? Instituiu a ceia no momento da Páscoa? E também em relação ao batismo foi isso que aconteceu. O símbolo muda, o significado continua. Então a gente vai ver isso, alguns textos aqui inclusive que eu vou ler para vocês, a gente vai perceber essa transição, essa mudança que aconteceu. Então esse foi o pacto que Deus fez com Abraão lá no Antigo Testamento. Olha que coisa interessante. Deus poderia chegar para Abraão e dizer assim: Abraão, só os adultos vão fazer isso, ok? Só os homens, os adultos, ali no máximo o adolescente é que vai fazer esse corte aí. Deus poderia fazer isso, não poderia? Mas Ele não fez. Ele deixa claro aqui nesse texto: a criança, sexo masculino, ao 8º dia de nascido, ele vai ser circuncidado. Pergunto a vocês, a criança, ao 8º dia de nascida, ela já poderia ter a definição, a distinção de quem é Deus, como Abraão estava tendo? Lógico que não. Mas Deus, Ele diz: essa criança, esse recém-nascido vai entrar no meu pacto, o pacto que eu fiz com você, Abraão, através desse sinal. Ou seja, Abraão, a responsabilidade é tua. E dos pais que saírem de ti, a responsabilidade é deles de ensinarem as crianças. Não era assim no Antigo Testamento, né? Os pais não deveriam ensinar as crianças a lei do Senhor. A mesma coisa que a gente faz hoje, desde lá do Antigo Testamento, essa prática vai se perpetuando sobre o povo de Deus e sobre a igreja. Então a gente vai começar a perceber que Deus não está excluindo as crianças desse pacto. Aqui, o pai da fé, Abraão, Deus já está instituindo o batismo na circuncisão, na antiga aliança, nesse antigo símbolo que depois vai se transformar no batismo. Então, só para a gente ter um vislumbre do que a gente vai começar a ver daqui para frente. Ok até aí? Então, o pacto que Deus fez com Abraão, que futuramente vai dar no batismo, foi a circuncisão. Não apenas dele, mas de todas as crianças que viessem a nascer dentro da casa de Abraão. Uma segunda coisa que a gente precisa entender é que a igreja cristã é a continuação de Israel. Vocês percebem que eu acabei de dizer para vocês que a gente não vê, a gente não tem essa ideia equivocada de que existe um povo lá no Antigo Testamento que é Israel e nós aqui, no Novo Testamento, a igreja? Não tem essa distinção. É uma coisa só, é um povo só. E como é que a gente pode perceber isso na Bíblia? Abra comigo, por favor, Gálatas capítulo 3, verso 7 ao verso 9. Gálatas, capítulo de número 3, verso 7 ao verso 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Gálatas 3, verso 7 ao 9. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Agora vá para o verso de número 29. Veja o que diz a palavra do Senhor, nesse mesmo capítulo, verso 29, que é o último versículo do capítulo 3. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Percebe? Você se lembra lá no Evangelho de João, que os judeus queriam matar Jesus? E Jesus critica eles, dizendo: olha, vocês se dizem descendência de Abraão? Não digam isso, porque até dessas pedras Deus pode fazer filhos para Abraão. Não é? Ou foi João Batista também falou a respeito disso, né? E o que o autor aqui da carta aos Hebreus está querendo dizer? Resumindo, o verdadeiro israelita não é aquele que tem o sangue de Abraão, porque toda a nação de Israel é descendente de Abraão. O verdadeiro israelita para Deus não é aquele que tem o sangue de Abraão,
mas sim aquele que tem a mesma fé de Abraão. Abraão foi justificado pela fé. Ele creu em Deus, diz o autor da carta aos Hebreus, e isso lhe foi imputado para a justiça. A partir do momento que eu passo a crer em Deus da forma que Abraão creu, eu passo a ser filho de Abraão. Eu passo a ser o filho da fé. Eu passo a ser o Israel de Deus. É isso que ele está dizendo no verso 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aquela promessa que Deus fez a Abraão é para mim também. Pela fé eu me torno filho dele. Deu para entender até aqui? E ele está falando isso para quem, afinal de contas? É para judeu? Você sabe que não. A carta aos Gálatas são gentios. Eles não eram judeus. E Paulo está dizendo, se você creu e teve a mesma fé de crer em Deus como Abraão teve, pela fé você se torna filho dele. Quer ver outro texto interessante que a palavra do Senhor nos mostra essa mesma verdade? Capítulo 6, dessa mesma carta. Capítulo 6, apenas o verso de número 16. Capítulo 6, apenas o verso 16, olha o que diz a palavra do Senhor. E a todos que andarem de conformidade com esta regra, que é o Evangelho, ele continua, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. O Israel de Deus a qual Paulo está se referindo aqui, desde lá do capítulo 3, é esse povo que, se judeu ou não, é descendente, é filho de Abraão pela fé. É por isso que nós afirmamos que a igreja, eu e você, somos o Israel de Deus, descendentes de Abraão, não pelo sangue, mas pela fé. É isso que o apóstolo Paulo está nos levando a perceber nesse texto. Mas será que é só essa carta que faz essa afirmação para nós? Não. Um outro texto da palavra de Deus que nos leva a entender essa verdade, e eu peço que você abra em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo de número 2. Veja o que diz o verso 11 e o verso 9. Colossenses capítulo 2, na verdade é o verso 11 e o verso de número 12. Colossenses 2, 11 e 12 diz assim, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Deixa eu parar aqui para explicar um pouco do que o autor está querendo dizer, que é o apóstolo Paulo. Está dizendo para mim e para você, olha, vocês foram circuncidados, mas a circuncisão que aconteceu em vocês não foi pela mão de alguém, ninguém foi lá, pegou na sua genitália, no caso dos homens, né, e cortou aquela pelezinha como se fosse uma operação de fimose, não foi dessa forma. A circuncisão que aconteceu com vocês, como diz aí o verso 11, né, foi no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, verso 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Traduzindo e resumindo, a circuncisão que aconteceu em vocês foi a ação do Espírito Santo que tirou vocês daquele estado de morte espiritual e trouxe vocês à vida. Foi Cristo que fez isso com vocês, ou seja, não foi por mãos humanas, não foi uma faca, mas a ação de Deus na vida de vocês, através de Cristo, provocou essa aliança, essa circuncisão. Você se lembra que quando Jesus estava na mesa com os discípulos, ele disse assim, eu faço com vocês uma nova aliança, uma aliança no meu sangue, uma nova aliança eu faço com vocês, né? E ali ele celebra a ceia e tudo mais. Ali ele estava falando da sua morte, da sua ressurreição, de que aqueles que se arrependessem dos seus pecados e se entregassem a ele seriam salvos, entrariam nessa aliança. Paulo está fazendo essa mesma afirmação nesses dois únicos versículos. A circuncisão que aconteceu na vida de vocês não foi por mãos humanas, não foi com uma faca, com um bisturi,
mas pela ação de Cristo convertendo a vida de vocês. Por isso, eu e você somos descendentes de Abraão pela fé, porque nós cremos em Deus, assim como nosso pai na fé, Abraão, também creu. E aí, o texto da palavra de Deus, ele continua dando outros textos aí. 1 Pedro capítulo 2, apenas o verso 9. 1 Pedro capítulo 2, apenas o verso 9, veja o que diz. Como eu disse para vocês, eu coloquei poucos textos para que a gente pudesse ganhar tempo hoje, ok? Apenas para que a gente possa entender, esse verso 9, que Pedro vai citar aqui para nós, ele está em vários textos da Bíblia, Êxodo 19, a partir do verso 5, e outros textos como Deuteronômio capítulo 7, Oséias capítulo 1, capítulo 2, ou seja, essa afirmação do verso 9, Pedro está tirando lá do Antigo Testamento, sendo que agora Pedro não está escrevendo necessariamente aos judeus, porque lá no Antigo Testamento era uma palavra direcionada aos judeus, ok? Sendo que essa carta que Pedro escreve não é diretamente para os judeus, também é para os gentios. E ele vai usar os mesmos termos que Deus usou para o judeu, Pedro agora vai usar para o gentio. Olha que coisa. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, essa afirmação que Pedro está fazendo aqui, ele está tirando do Antigo Testamento, de pelo menos 4 livros do Antigo Testamento, Êxodo, Deuteronômio, Oséias. Aquele texto que foi usado para o judeu, ele está dizendo, vocês, gentios, brasileiros, vocês são exatamente iguais e têm as mesmas promessas que Deus fez a nós lá atrás no Antigo Testamento. Então é por isso que nós dizemos que a igreja, ela é a continuidade de Israel. E aí você já começa a entender que se a igreja é a continuidade de Israel, e Deus lá atrás instituiu as crianças ao 8º dia de nascida para entrar no meio do povo, no sentido de serem recebidas no povo da aliança, mesmo sem entender nada, sendo batizadas, circuncidadas na fé dos seus pais, a mesma coisa vai acontecer também no Novo Testamento. Então, outra coisa, aí já saindo do Antigo e indo para o Novo Testamento, a afirmação de Jesus em relação às crianças. Abra comigo aí, Lucas capítulo 18. Veja o que diz a palavra de Deus. Esses são os únicos versículos que a gente vai ler hoje. Lucas capítulo de número 18. Apenas o verso 16, e certamente você conhece esse texto, diz assim: Jesus, porém, chamando-as, ou seja, chamou as crianças para junto de si, ordenou, deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Você vai começar a perceber que o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus, está dizendo, o reino de Deus é das crianças, não impeça com que as crianças venham a mim. O reino que é de vocês, adultos, que vocês que já têm entendimento do que é o reino, é delas também. Então não embarace, não impeça com que as crianças venham a mim, porque o reino é delas também. Agora não para por aí. Veja que coisa interessante, uma promessa que é feita sobre as crianças. Atos capítulo 2, verso 39. Atos capítulo 2, verso 39. Atos capítulo 2, verso 39, o apóstolo Pedro, quando ele está pregando para aquelas multidões, pessoas de várias nacionalidades, não eram apenas judeus, eram pessoas de várias nacionalidades, olha o que Pedro diz, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Que promessa que ele está se referindo aqui? É a promessa de Abraão, é aquela promessa que Deus fez desde lá do Antigo Testamento.
Pedro, como judeu, está citando isso agora para os gentios. Olha que coisa interessante. Uma promessa que foi feita aos hebreus, Pedro agora está pegando essa promessa e citando para os gentios. E ele diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, ou seja, para todos que ainda virão depois de vocês. Essa promessa é para vocês e para os filhos de vocês. A promessa dessa aliança que Deus fez lá em Abraão é também para os filhos de vocês. E aí ele continua: famílias, ou seja, casas inteiras eram batizadas lá no Novo Testamento. E antes de entrar nesses textos que eu quero ler para vocês, são os 3 últimos versículos que a gente vai ler. Quando o autor do estudo ele está dizendo casas inteiras, ele está citando famílias inteiras eram batizadas. Então, nessas famílias, certamente não havia só adultos, havia crianças também ali. Naquela época, não muito diferente ainda de alguns interiores que nós temos aqui ao nosso redor, as famílias tinham muitos filhos, principalmente os judeus, né? Mas os gentios também não eram diferentes, eles tinham muitos filhos. E quando o evangelho alcança alguém naquela casa, geralmente o líder daquela casa, a casa inteira era batizada, inclusive as crianças. Então, só para que a gente possa entender um pouco, a primeira convertida na Europa, hoje a gente conhece como Europa, mas naquela época era Macedônia, foi uma mulher chamada Lídia. Atos capítulo 16, olha o que diz o texto da palavra do Senhor. Atos capítulo 16, verso 14 e verso 15. Atos 16, 14 e 15, aqui é aquela famosa história, Lídia se converte e olha o que acontece. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Não apenas ela, mas o autor do texto, que é Lucas, ele diz toda a sua casa. Não só algumas pessoas, mas toda a sua casa foi batizada. Quer ver outro texto interessante? Atos, ainda no capítulo 16, porém o verso 30 ao verso 33. Aí já conta a história do carcereiro, que foi convertido e o apóstolo Paulo ali pregou o evangelho para ele. O verso 30 diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus, entenda aqui como toda a sua casa, toda a sua família batizada. O último versículo que eu quero ler para vocês é 1 Coríntios, no capítulo 1, apenas o verso 16, 1 Coríntios, capítulo 1, apenas o verso 16, isso aqui é uma afirmação do apóstolo Paulo em relação a uma pessoa, e toda a casa dessa pessoa que foi batizada pelo apóstolo Paulo. Olha que honra! Ele diz assim: batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro. Olha que coisa, batizei também a casa de Estéfanas. A família de Estéfanas foi batizada. Por que eu estou citando esses 3 exemplos? Existem outros que eu poderia citar, mas por que eu estou citando esses 3 exemplos? É que nesses 3 exemplos, essas pessoas não eram judias, não faziam parte de Israel, eram gentios. E diz aqui o texto: toda a sua casa foi batizada. Irmãos, parem para pensar comigo. Será que não havia uma única criança dentro dessa casa? Certamente que sim. Uma outra coisa que a gente deve levar em conta, e a gente vai ver isso mais à frente nas críticas que são feitas ao batismo infantil, é de que não há nenhum tipo de restrição ao batismo de crianças. Crianças entrando na aliança, no pacto. Não tem. Nem em Cristo, nem nos apóstolos. E quando o texto diz toda a casa de uma pessoa foi batizada, tinha criança ali no meio. E certamente ela também, durante esse período aí,
foi batizada. E aqui, para que a gente possa ir caminhando em relação a esse assunto, talvez você esteja dizendo assim, pastor, talvez aí na sua mente você fez uma pergunta que você está dizendo assim, como eu queria perguntar isso aqui. Certamente vai aparecer em uma dessas 8 objeções que são levantadas ao batismo infantil. Então eu peço, Lucas, possa passando aí para que a gente possa ir acompanhando aqui, ok? 8 oposições contra o batismo infantil. A primeira oposição, deixa eu até ajeitar aqui para não me perder aqui. Não existe, aliás, deixa eu tirar esse aqui, para que eu possa também acompanhar aqui com vocês esse texto. A primeira oposição, como está aí claro para vocês, não existe mandamento bíblico para batizar crianças. Tem algum mandamento bíblico na palavra de Deus para batizar crianças? Você pode dizer não. E é interessante porque não há nenhum mandamento bíblico para batizar crianças. Não há, porque já era prática da igreja lá no primeiro século, aliás, desde lá do Antigo Testamento, na circuncisão, e passando também para o Novo Testamento, já havia prática do batismo infantil. Não é algo que nasceu com a igreja presbiteriana. O que é que deveria ter? O que deveria ter era um mandamento contrário, dizendo assim, não batize crianças. Lá no Antigo Testamento, o povo judeu circuncidava as suas crianças, batizavam as suas crianças, elas não entendiam nada, elas entravam no pacto, mas agora não. Na nova aliança com Cristo, não batize mais as crianças. Era esse mandamento que deveria ter, mas não tem. E não tem por quê? Porque é a continuidade da aliança que Deus fez com Abraão. É por isso que não existe nenhum mandamento contrário. E outra coisa que a gente pode ainda, como resposta a essa primeira objeção, dizer o seguinte, ok, mas onde é que está na Bíblia que a gente deve se reunir no domingo? Está lá na Bíblia? Adorarás ao Senhor no domingo. Está lá? Não está. E por que a gente se reúne no domingo? Quer ver outro exemplo? Não está na Bíblia que as mulheres devem ceiar. Está na Bíblia? As mulheres também precisam ceiar. Não está. Mas é claro que elas ceiam. E devem sim ceiar juntamente conosco, mas não está explícito lá na Bíblia. Na Bíblia também não está escrito a palavra trindade, ou tem? Não tem, mas fala de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, e a gente deduz que são 3 em 1, é uma coisa que eu não vou entender nunca, nem você, lá no céu a gente entende. O argumento que a gente poderia usar é esse, não existe nenhum mandamento para batizar crianças, isso ok, mas não existe porque já era a cultura da igreja. Dizer não, o que deveria ter, não, a partir de agora não batize criança, era para ter isso, mas não tem, e não tem por quê? Porque é uma continuidade lá daquilo que Deus havia feito com Abraão. O que muda é o sinal, circuncisão para o batismo, porque quem institui o batismo, no sentido de água, né? O Senhor Jesus ali também juntamente, o João Batista já fazia isso, né? Mas a gente vai ver essa afirmação sendo feita, então não há esse tipo de não batize as crianças por conta disso, já era prática desde lá do Antigo Testamento, e o que deveria haver era uma proibição, mas também não há. Quer ver um outro argumento que as pessoas levantam? Segundo argumento, não existem exemplos de batismo infantil no Novo Testamento. Tem? Não tem. O que a gente tem são esses daí que eu acabei de dizer. A casa de fulano, toda a casa de fulano, toda a família de fulano ou de fulana foi batizado ou foi batizada, e a gente deduz que ali no meio tinha criança. Mas a pergunta que eu faço para as pessoas que fazem essa crítica é dizendo assim, ok, mas qual é o jovem que está sendo batizado também? Qual o texto da Bíblia que diz assim, a partir dos 17 anos ou dos 15 anos é que deve se batizar fulano, cicrano, beltrano? Não tem na Bíblia nenhum tipo de indagação nesse sentido, como a gente poderia citar. E aí a gente vai começar a perceber essas afirmações que as pessoas fazem, e você começa a perceber que os fundamentos dessas críticas vão caindo por terra só com um argumento que a gente poderia usar, nesse sentido aí. Outra coisa que a gente pode ver, aqui também ainda citando um outro argumento, não é, o terceiro aí, Jesus só foi batizado aos 30 anos de idade. Jesus não foi batizado quando era criança. Bem, esse aí é o mais fácil que tem de se resolver.
né? Porque aí é um desconhecimento da Bíblia que essa pessoa tem. Porque Jesus ele foi circuncidado ao 8º dia. Você se lembra disso? Maria leva ele até o templo e tal. Ele é circuncidado. E a circuncisão era o que, afinal de contas? O batismo. O Novo Testamento ainda vigora o tempo da antiga aliança. Quem quebra, quem faz uma ruptura é Jesus. Na sua morte e ressurreição, ele gera uma nova aliança. Mas até Jesus o que vigorava era o batismo infantil lá do Antigo Testamento, e Jesus sim foi circuncidado, batizado, ao 8º dia de nascido. É aí que a gente precisa entender que de fato Jesus foi sim batizado. O que acontece ali no Rio Jordão é que ele vai cumprir toda a lei. Quando João Batista batiza ele, não é isso que João diz? Olha, era eu que deveria ir até o Senhor, mas o Senhor que está vindo a mim. Ele diz, João, isso aqui é para que se cumpra toda a lei, eu estou tomando o lugar de vocês, eu encarnei vocês e eu preciso sofrer e seguir todo o percurso que vocês aqui seguem, sem ter pecado nenhum, mas eu preciso cumprir toda a lei. Um outro argumento que as pessoas usam é que as crianças não preenchem as condições necessárias, ou seja, arrependimento e fé. Olha, está lá o texto, foi Jesus que falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê, está condenado. A gente precisa entender duas coisas aqui. Primeira delas, é entender que aquele texto ali não se refere a batismo infantil. Aquele texto ali, aquele mandamento se refere a uma fronteira. O evangelho estava saindo agora dos judeus e iriam para várias outras nações. Ou seja, o evangelho que até então estava ali limitado nos judeus, iriam alcançar outros povos. E esses outros povos fariam a mesma coisa, batizariam as suas crianças dentro daquela aliança que Deus fez com Abraão. O quem crê e for batizado será salvo é para adulto, não é para criança. Se você levar esse texto ao pé da letra, isso vai causar uma complicação, sabe por quê? Veja bem, o texto diz, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será o quê? Uma criança crê, e se ela morrer? Percebe? Nós estamos condenando as crianças se for assim. Por isso que aquele texto ali não se refere a batismo infantil, aquele é batismo adulto, é para adulto e não para criança. Os pais adultos que creram no evangelho, os gentios que creram no evangelho, uma vez que eles creram, toda a sua casa foi batizada, inclusive as crianças, Lídia, o carcereiro e vários outros exemplos aqui que a gente poderia citar. Estéfanas foi um deles. Então entende? Que a gente não pode usar o texto da grande comissão para o batismo infantil, ali é batismo para adulto e não para criança. E aí a gente precisa ter um cuidado com isso aí. Um outro argumento que as pessoas usam, um quinto argumento, é dedicar ou apresentar crianças não é mais bíblico do que batizá-las? Você já viu aquela prática que as pessoas têm, né? Em algumas igrejas, vamos apresentar a criança. Não é melhor apresentar a criança do que batizar? E a gente diz não. E por que não? Não porque nós estamos cumprindo o pacto que Deus havia feito com Abraão lá no Antigo Testamento, que era batizar sim as crianças. Ao 8º dia de nascido, as crianças não eram apresentadas ao Senhor, elas eram circuncidadas, no caso do sexo masculino. Circuncidadas e entravam na aliança. O pai e a mãe não chegavam lá, Senhor está aqui, né, botava a mão sobre a cabeça da criança e voltava para casa sem obedecer o selo da aliança que era a circuncisão. Não. Eles circuncidavam a criança, batizavam a criança. É por isso que a gente precisa entender que isso é algo desde lá do Antigo Testamento, como eu já disse, perpassa todo o Novo Testamento. Quer ver um outro argumento que as pessoas muitas vezes usam? Não é uma incoerência batizar crianças e não permitir que participem da ceia? Ué, você batizou a criança e ela, né, depois que crescer um pouquinho, não pode participar da ceia? E a gente não é uma incoerência. Por quê? Na ceia, aliás, vamos voltar para o Antigo Testamento. As crianças só participavam da Páscoa quando elas chegavam a uma determinada idade. E como é que a gente sabe disso? É quando as crianças perguntavam, que rito é esse? E os pais falavam da Páscoa para a criança.
Ali ela começava a ter um entendimento de quem era Deus e daquilo que Ele fez em relação a Israel. Na ceia, é requerido daquele que está participando da ceia entendimento, uma autoanálise, uma autoavaliação de como anda seu relacionamento para com Deus. Essa é a razão pela qual, quando nós batizamos uma criança aqui, ela ainda não ceia, a não ser que ela faça a sua pública profissão de fé. A partir daí ela passa a ceiar. Pastor, isso é errado. Ok, deixa eu dar um exemplo aqui para você. A minha filha Ruth, ainda é uma criança, ela já é cidadã brasileira, mas tem algumas coisas que ela não tem o direito ainda. Por exemplo, carteira de motorista, ela não pode. Responder civilmente por algum delito ou coisas dessa natureza, ela ainda não pode. Quem responde sou eu e minha esposa, mas ela é cidadã. Percebe? Se no meio secular funciona assim, no reino de Deus não é diferente. A criança é batizada na fé dos seus pais, mas ela ainda não ceia, porque isso requer dela entendimento. Examine-se, pois, o homem e tome a ceia do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo diz, o próprio Senhor Jesus ali, falando a respeito de Judas que iria traí-lo, né? Então é dentro desse contexto aí que não é nenhum tipo de incoerência. Acabei de usar um exemplo, né, que a gente vê toda hora, todo instante em relação às crianças. Quer ver um outro argumento, o penúltimo argumento? O batismo não pode ser substituto da circuncisão, porque esta era só aplicada aos do sexo masculino. Talvez algumas irmãs começaram a dizer assim, pastor, tudo bem, né? A criança lá, sexo masculino, era circuncidada. E a mulher, como é que ficava? Ela não entrava na aliança? Lógico que ela entrava. E ela entrava como? De uma outra forma. Ela entrava através da fé do seu pai, né? Desde lá da sua tenra idade, ela não precisava ser circuncidada porque o seu pai, estamos falando de uma sociedade patriarcal, ok? Dentro dessa sociedade, o pai dela foi circuncidado e ela entrava na aliança por conta da fé do seu pai. A diferença era com os homens, por quê? Porque ele seria pai também, e as suas filhas entrariam na aliança através da aliança que ele fez, né, no caso seu pai fez com ele. Está dando para entender até aqui? Então por isso que as mulheres não precisavam desse corte, né, dessa circuncisão. Um outro argumento que é usado é quando se batiza uma criança, não se pode ter a certeza da sua regeneração, ela pode vir a se desviar. Esse é o argumento mais bobo que tem, sabe por quê? Você conhece algum adulto que foi batizado e se desviou? Todos nós conhecemos. Então usar um argumento desse para uma criança, é o mesmo da gente usar um argumento desse para um adulto. Ou seja, a gente batiza adulto também, adulto se desvia. Infelizmente, em alguns casos, eles se desviam, né? Mas existe a promessa sim, sobre a vida dos nossos filhos, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando estiver velho, não se desviará dele. Estará lá os princípios dentro do coração daquela criança. Então, esses são os argumentos que são usados em relação ao batismo infantil. Então, caminhando aqui para o final, para a gente encerrar, passa aí, penúltimo slide, bem rapidinho aqui, só para a gente ir caminhando aqui para o final desse estudo, né? Deixa eu colocar aqui, porque o meu esboço aqui quase que se perde. Achei. Só para a gente falar dos benefícios relacionados aí ao batismo. 3 benefícios. O primeiro benefício é para a igreja: edificação dos membros e responsabilidade da igreja na orientação dos pais e dos filhos. Eu acho isso incrível, meus irmãos e irmãs. Sabe por quê? Talvez você nunca parou para pensar nisso, e eu quero que você saia daqui hoje pensando nisso. Quando uma criança aqui é batizada, é verdade, a responsabilidade é dos seus pais, mas você, como igreja, também tem responsabilidade com esse pai, com essa mãe e com essa criança. Em certo sentido, se nós somos um corpo, se nós somos uma igreja, aquela criança, pela fé, também é o meu filho. Eu também, como igreja, tenho responsabilidade com aquela criança. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa, uma determinada pré-adolescente, adolescente, enfim, aqui da nossa igreja. Ela tem faltado frequentemente porque vai fazer prova, né? Vai ter uma prova para fazer do colégio ou coisa dessa natureza. Eu já estava sentindo falta dessa
adolescente, né? E até conversei com minha esposa dizendo, mas como assim? Falta o dia do Senhor porque tem prova? E os outros dias da semana, o que é que ela faz afinal de contas? E a mãe? E o pai? Que prometeram aqui diante do Senhor que ensinariam a criança a andar no caminho do Senhor. Depois não adianta vir aqui no gabinete chorar. A única coisa que eu posso, a única entre aspas, né, que a oração é tudo. Mas a única coisa que eu posso fazer agora é orar, depois que a criança se desvia, depois que aquela jovem, né, adolescente hoje mais jovem amanhã se desvia. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sou o pai daquela jovem, daquela pré-adolescente ou adolescente, mas eu tenho responsabilidade, não porque eu sou pastor, mas porque eu sou seu irmão em Cristo, tanto dos pais dela quanto dela também. Então, nesse sentido, é um benefício para nós como igreja o batismo infantil. Por quê? Primeiro, edificação para nós, isso nos lembra o pacto que Deus fez conosco em Abraão. E segundo, eu tenho responsabilidade com aquela criança e com aqueles pais. É benefício para a gente. Um outro benefício é para os pais. Conforto no sentido de que os filhos pertencem ao pacto ou à aliança, a não ser que rejeitem, quando adultos, essa condição deles. Então, o seu e o meu filho, a sua e a minha filha, os nossos filhos têm, de certa forma, esse benefício. Eles são filhos do pacto. Eles estão debaixo desse guarda-chuva da bênção de Abraão. Eles nascem debaixo desse pacto, a não ser que, quando na fase adulta, eles rejeitem esse pacto. O pai não tem responsabilidade com isso, nem a mãe. Cada um dará conta de si diante do Senhor, mas ouviu o Evangelho, ouviu a palavra de Deus. Então eles nascem debaixo desse guarda-chuva, chamado fé. Ainda em relação aos pais, responsabilidades. Fazer os filhos conhecerem a sua condição de pertencentes ao pacto, serem fiéis, dando-lhes bom testemunho, no caso, né? Educando-los no temor do Senhor, educá-los no temor do Senhor, melhor dizendo. Ou seja, os pais, eles precisam fazer isso. É um benefício para eles, porque agora eles vão servir como pastores, pastoras, no caso da mãe, dessa família e dessa criança. Mas também traz um benefício para a criança. Primeiro, quando chegarem à idade da razão, ou seja, numa idade que eles já podem responder por si, saberão que pertencem à aliança e se perguntarão, o que isto significa? E serão tão beneficiadas com o batismo quanto aqueles que são batizados quando adultos. Segundo, gozam de todos os privilégios da igreja visível, ou seja, a igreja aqui que está diante de nós. Oração, conselhos, disciplina, ensino da palavra, exemplos dos outros fiéis e principalmente das promessas referentes ao pacto. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos e irmãs. Essas crianças têm acesso à palavra de Deus, à oração, à comunhão, à presença de Deus que está nos sacramentos. Um dos sacramentos foi o batismo que ela recebeu, mas ela vê também a ceia do Senhor. Então, ela está dentro dessa proteção espiritual que o maligno não lhe toca, porque ela está guardada em Cristo por conta do pacto que foi feito com seus pais e também com ela. Então, é os benefícios para a igreja, para os pais e para a própria criança. Para encerrar, conclusão. O povo de Deus é formado por adultos e crianças. Os adultos receberam Jesus como Salvador e Senhor. São filhos de Deus, pertencentes ao Senhor. As crianças, seus filhos, são herdeiras espirituais de seus pais. Como herdeiras espirituais, têm direito às mesmas bênçãos reservadas para seus pais. Por isso devem ser batizadas. Deixar de batizá-las é excluí-las dessa herança bendita. O nosso Deus é também o Deus de nossos pais. Dos nossos filhos, desculpa aí. É para saber se você está... Eu vi alguns dormindo aqui, né? Eu quero ver se está todo mundo acordado aí, ok? Então, é por isso que a gente batiza as nossas crianças. Eu sei que foi muito básico que eu dei para vocês, mas aqui está os motivos pelos quais nós batizamos as nossas crianças. Dei a base confessional, nosso manual, base bíblica, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, as objeções que são levantadas e facilmente são derrubadas, e a conclusão é essa. Sim, nós precisamos batizar os nossos filhos, ensinar o caminho do Senhor. Então não estranhe quando nós chamarmos um pai, uma mãe, um avô, uma avó e derramarmos água sobre a cabeça da criança, mesmo que ela não entenda nada do que está acontecendo, é na fé dos pais que ela está sendo batizada.
ela vai crescer debaixo desse guarda-chuva espiritual e vai aprender a palavra de Deus. E ela tem os benefícios que outras crianças que não conhecem o Senhor, que não têm pais crentes, não podem ter. Por isso que os nossos filhos são beneficiados. Amém? Esse é o estudo da palavra de Deus. Semana que vem nós iremos tratar sobre a ceia do Senhor. E na ceia do Senhor nós vamos ver 3 formas que as igrejas têm de ver a ceia. E nós falaremos da nossa forma, do nosso jeito, e porque nós celebramos a ceia da forma que a gente vai falar aqui na próxima quarta-feira. Amém? Eu convido você para ficar de pé, nós iremos orar, iremos tomar agora aquela maravilhosa sopa. A Raquel ali já preparou aquela torradinha, aquele cafezinho, aquele chá, para a gente ir lá se alegrar na presença do Senhor. Apenas um breve aviso, o pastor Wendel, ele não está hoje entre nós, porque ele está participando de uma atividade no Colégio Agnes, então por isso que ele não pôde estar conosco hoje, está numa outra atividade, mas estará aqui com certeza já amanhã e também durante a semana. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa noite, pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua palavra. Como foi bom ouvir a tua palavra e o teu evangelho, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ó Deus, te agradecemos pelas crianças da nossa igreja. Crianças que aqui foram batizadas, receberam o selo da aliança, que é o batismo, através da fé dos seus pais. Como igreja nós temos uma responsabilidade com cada criança, com cada jovem, com cada adolescente, porque somos o teu povo, somos uma família. E uma vez, Senhor, que uma criança aqui é batizada pela fé, essa criança também passa a ser o meu filho e a minha filha. Não porque sou pastor, porque exercemos algum cargo aqui na igreja, mas porque somos um só corpo. Devemos orar pelas nossas crianças, devemos orar pelo departamento infantil, devemos orar pelos professores e professoras que militam nessa área, aqui dentro da nossa igreja, Senhor. O Senhor sabe o quanto Satanás, ele tem atacado as nossas crianças, através dos meios de comunicação, através dos filmes, através dos celulares, através dos jogos eletrônicos, e tantas outras formas que o inimigo tem de sexualizar as crianças, de colocar, Senhor, conceitos equivocados na mente das nossas crianças. Muitas vezes, ó Pai, é uma luta desigual, porque nós não temos todo esse tempo de sempre estar instruindo, ó Pai. Nós precisamos da Tua ajuda, porque muitas vezes as nossas crianças estão com seus amiguinhos, vão para o colégio, eles crescem, se tornam pré-adolescentes, adolescentes e jovens, vão para a faculdade. Ó Deus, e o Senhor sabe a luta que nós travamos, ó Pai. Pedimos que o Senhor abençoe as nossas crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, os nossos jovens. Senhor, abençoa, guarda, Senhor, em Teu nome, dá livramento, Senhor, das astutas ciladas de Satanás, para tragar a nossa juventude, os nossos jovens, adolescentes e crianças, ó Pai. Livra para o poder do Teu nome, continue sendo exaltado em nosso meio. Muito obrigado por essa noite, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Santo e Divino Espírito Santo, repouse sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém.